Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou, que bom ter você por aqui. Em todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão rápida aqui na Palavra de Deus, no máximo 10 minutinhos. E abençoa e edifica a minha vida e espero que a sua também. Amém? Hoje o nosso texto está começando o capítulo 13 do Evangelho de Lucas, que diz: Por essa época Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galiléia enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galiléia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma, mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não. E eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Então Jesus está dizendo aqui que nós devemos nos arrepender para que não venhamos a morrer. E essa morte não é só a morte física, mas a morte espiritual, a morte que vai nos manter afastados do Senhor. Então o arrependimento é a chave para a vida eterna. É disto que o Evangelho trata, de arrependimento das obras mortas, arrependimento do pecado, para ter Jesus como Senhor e Salvador e viver a vida eterna, viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, viver, ter vida e vida em abundância, vida eterna, porque se não houver arrependimento, todos morrerão. E aqui ele está falando de pessoas que foram assassinadas enquanto estavam oferecendo sacrifícios e o povo julgando, porque muitas vezes naquela época e alguns grupos de pessoas achavam que as coisas ruins aconteceriam apenas com pessoas ruins, coisas ruins só aconteceriam com coisas ruins, e não, coisas ruins acontecem com pessoas boas também. A morte física chega para todos. O que vai diferenciar entre um e outro é o que vamos ter depois da vida terrena, dessa vida que se é vida eterna com o Senhor, ou se é sofrimento. Se Então nós temos que ter isso em mente. Coisas boas acontecem também com pessoas boas, as coisas ruins acontecem também com pessoas boas, e o que vai nos levar para onde o Senhor quer é o arrependimento dos pecados. Independente se nós somos pessoas ditas como os boas ou como os ruins, todos são pecadores e devemos nos arrepender dos nossos pecados e ter Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, para que alcancemos a vida eterna, para que possamos estar nas bodas do Cordeiro com Ele quando Ele retornar com a Nova Jerusalém e para julgar esta terra. Então é isso que nós temos que buscar, a vida eterna nele. Então, se não houver arrependimento, a menos que não se arrependam, todos vocês também morrerão. É isso que Jesus está falando tanto para eles como para nós aqui, para mim e para você, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Mas Ives, eu não tenho pecado. Tem sim, todos nós somos pecadores. Então nós temos que buscar a mente o que nós temos pecado, porque se nós analisarmos o que é pecado, não é só aquelas coisas absurdas, né, que nós já julgamos como homens aqui, né? Roubar, matar, adulterar, enfim, mas amar a Deus de todo o seu coração. Se nós não amamos a Deus de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, nós estamos pecando, porque alguma coisa está no lugar de Deus, alguma coisa está roubando a adoração do nosso Senhor. Adoração é tudo aquilo que tem a nossa atenção total, que tem maior parte da nossa atenção, que tem a atenção primeira. A primeira coisa que nós fazemos é aquilo que nós adoramos. Tudo aquilo que nós pensamos, que nós fazemos, que nós buscamos, isso é adoração. Então nós temos que adorar somente ao Senhor, que só o Senhor é o nosso Deus. Então nós temos que prestar culto a Ele, prestar adoração a Ele, e primeiramente a Ele, e amar o próximo. Como eu te vejo, se nós não estamos amando o próximo, nós também estamos pecando, e nós temos que
nos arrepender disso. Nós temos que nos arrepender de não amar as pessoas, independente do que ela tenha feito. O Senhor é quem vai julgar. Nós temos que amar, nós não precisamos concordar e temos que de fato nos posicionar, como nós falamos, acho que ontem ou anteontem, que nós temos que ter o nosso posicionamento ideológico na palavra de Deus, que nós seguimos tudo aquilo que é a palavra de Deus, mas não é porque uma pessoa não segue que nós não vamos amá-la. Nós temos que derramar amor do Senhor sobre a vida dela e continuar posicionados. Isso é uma linha muito fina, muito tênue, que nós temos que tomar cuidado para não passar do amor. Mas o nosso posicionamento ele tem que continuar existindo. Eu te amo e mesmo assim eu continuo amando o Senhor e os seus mandamentos. Então nós não vamos fazer o papel de julgadores aqui, nós não vamos julgar essa pessoa porque ela está indo contra. Nós não vamos ficar sem ter uma posição na vida dela de autoridade, ficar julgando ela. Agora, se nós tivermos acesso à vida dela para isso, aí sim nós podemos ficar julgando. Agora, se a pessoa não der essa abertura, nós só vamos derramar amor e continuamos com o nosso posicionamento firmes na palavra do Senhor. E ter o posicionamento não é fazer julgamento. Então isso é muito difícil porque nosso senso de justiça humano, terreno, ele é muito forte em nós. Então se nós vemos uma pessoa em pecado contra a palavra de Deus, nós queremos julgar, mas nós esquecemos que nós também somos pecadores. E o Senhor diz que com o mesmo peso que nós estamos julgando, nós também seremos julgados. Então por isso que nós temos que ter o nosso posicionamento, mas arrepender de nossos pecados e amar o Senhor e o próximo como a si mesmo. E isso é muito difícil de exercer todos os dias, por isso que todos os dias nós temos que buscar o amor do Espírito Santo, o aprendizado dele, a comunhão com ele, porque se nós não tivermos Jesus e o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, nós não conseguiremos amar o próximo como a nós mesmos. Porque isso é muito difícil, você deve saber. Comenta aí. Amém? Então, esse chamado ao arrependimento é para todos, porque as coisas boas também acontecem com pessoas, aliás, as coisas ruins também acontecem com pessoas boas, e também coisas boas acontecem com pessoas ruins e com pessoas boas, porque muitas vezes nós vamos reclamar para Deus. Mas, Senhor, aquela pessoa que é isso, que é aquilo, está prosperando financeiramente, está muito bem, está recebendo bênçãos, está cheio de coisas, e eu aqui que sirvo o Senhor estou só em luta. Mas coisas boas acontecem, Senhor. Isso não, talvez ter aquilo não seja o propósito do Senhor para mim e para a sua vida. Então nós temos que nos arrepender, e isso é inveja, muitas vezes. Também é um pecado e temos que nos arrepender e amar o Senhor de todo o nosso coração e nosso entendimento, e o próximo como a nós mesmos, e não julgar. Que Deus te abençoe, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã. Arrependa-se.